Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente para mais um dia de estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e nesses estudos anteriores nós vimos que João ele é arrebatado para os céus em espírito e então João recebe revelações de Jesus Cristo de coisas que em breve vão acontecer no período do Apocalipse. E hoje nós daremos início nos estudos do capítulo 19. E para melhor compreendermos, vamos dividir então o capítulo 19 em duas partes. Nós pegaremos do versículo 1 ao 10, onde nós veremos um cântico de alegria e triunfo lá nos céus pela queda da Babilônia. E uma segunda parte, no versículo 11 a 21, onde nós veremos a volta de Cristo com a igreja. E ali, com isso, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Então, de posse da Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 19, e assim nós daremos início a mais um estudo bíblico. Do versículo 1 ao 8, que se torna necessário nós lermos junto, fala sobre o céu em festa, o céu festejando pela punição do mal. Então, assim fala a Santa Palavra. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovão, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Glória a Deus. Na leitura nós podemos identificar 4 aleluias que ressoavam no espaço celestial. O primeiro aleluia saiu de uma grande multidão. E é um cântico pelo julgamento verdadeiro, um julgamento verdadeiro e justo de Deus que fez sobre a meretriz. Deus, aqui ele julgou a grande prostituta, aquela prostituta que havia corrompido a terra com suas prostituições, e vingou o sangue também dos seus servos. Então Deus demonstra o seu poder salvando a sua igreja que estava sendo perseguida. E o segundo ai, nós podemos ver que está no versículo 3. Agora, aqui, uma multidão celestial clamou aleluia. Então eles se regozijavam porque o grande inimigo do cristianismo tinha sido destruído. A fumaça dela subiu para todo sempre, fala no versículo. Esse sistema de corrupção
caiu então definitivamente. Eles jamais vão se levantar novamente. E o terceiro ai, nós podemos ver que sai aqui do versículo 4 e versículo 5. Dessa vez, era os 24 anciãos e os 4 animais, os seres viventes, os 4 querubins que estão ao redor do trono de Deus. Aqueles querubins que adoram a Deus. E eles agora, juntamente com os 24 anciãos, eles falam amém, aleluia. Eles se unem com aquela grande multidão, louvando a Deus que está no trono. E eles concordam com o que Deus tinha feito. Então eles concordavam com um amém forte. Lá no versículo 5, nós podemos ver que o cântico foi interrompido. Uma voz gritou no trono, louvai ao nosso Deus, todos os servos, os que os temei, os pequenos e os grandes. Aqui, todas as pessoas redimidas de Deus, então são convocadas para unirem-se e louvar a Deus. Deus as tinha salvo daquele sistema do anticristo. E daí surge um quarto aleluia, que está no versículo 6 ao 8. E novamente João então ouve como que a voz de uma grande multidão. Porém, agora é como que o som de muitas águas, como se fosse o som de trovões. Então, mostrando a tremenda intensidade de som que saiu dessas vozes. E o clamor dessa voz era o seguinte: aleluia! Pois já o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Glória a Deus. Então, a multidão, ela estava cantando. Ela exultava e dava glória para Deus, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva, então, está pronta, e aqui fala que usando o melhor linho, uma roupa que tinha sido comprada com o sangue de Cristo. Então, aqui João, ele foi instruído para escrever. Agora aqui, no versículo 9, ele está sendo orientado a escrever e fala assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Lá no Antigo Testamento, é retratado que Israel é como se fosse a noiva do Senhor. Está lá em Isaías, no capítulo 54, no versículo 6, e também Oséias registra no capítulo 2, versículo 19. Aqui no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 2, versículo 19, Jesus, ele claramente indica que ele é o noivo, que ele que é o esposo. E Paulo também deixa registrado, em 2 Coríntios 11 e Efésios 5, 25, que dando um ênfase que a igreja é como um noivo de Cristo. E agora João ouve o anúncio de que finalmente essas festividades do casamento deverão acontecer. E neste banquete, então, estão todos aqueles que confiaram em Cristo, confiaram para a salvação. E nós podemos ver que o anjo, ele confirma para João. Ele fala assim, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, estas são as verdadeiras palavras de Deus. É o anjo confirmando. E no versículo 10, então, João, ele se prostra. Ele fala assim, prostrei-me então aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Glória a Deus. Aqui no versículo 10, talvez João possa ter se confundido.
ele se dobra perante esse ser celestial, né? Ele pode ter se confundido aqui que fosse Cristo, mas não era Cristo. E então aqui também pode ocorrer que ele deve ter sido dominado pela emoção e se lançado aos pés do anjo. E então, no versículo 10, ele aqui nos traz uma grande orientação, um alerta. Por algum motivo aqui João, ele queria adorar aquele anjo, mas o anjo, ele rapidamente ele detém João e assim ele impede que João faça adoração à criatura. Todos nós temos essa tendência e nós temos que ter esses cuidados para nós não adorarmos a criatura em vez do Criador. Então agora, João, ele passa a ter uma outra visão, muda totalmente a visão. E fala que o céu abriu-se e Jesus apareceu. E dessa vez, Jesus não aparece como um cordeiro, mas sim como um guerreiro. A primeira vinda de Jesus, Jesus trouxe o perdão, mas agora ele trará o julgamento. Glória a Deus. Então, agora nós daremos ao início a uma segunda parte do estudo de hoje, que é a volta de Cristo com a igreja. E este assunto abrange desde o versículo 11 até o versículo 21. E com a volta de Cristo, nós veremos também a sua vitória sobre a besta e sobre o falso profeta. Agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então ele vem para combater o inimigo de Deus. Aqui no versículo 11 ao 21, nós vamos ver também um terceiro julgamento, que é o julgamento das nações. E nós podemos ver que é um julgamento no fim da tribulação, que está descrito lá no capítulo 16, no versículo 12 ao 16, que já estudamos. Mas primeiramente, nós veremos o versículo 11 ao 16, onde está a volta de Cristo. Então vamos ler o versículo 1 ao 12, que fala assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito e ninguém conhece senão ele mesmo. Glória a Deus. Essa visão representa a vinda, essa vinda gloriosa de Jesus. Lá no versículo 11, fala do cavalo branco. No estudo lá do capítulo 6, no versículo 2, o cavalo branco ele representava aquela potência mundial terrena. E este cavalo branco, ele vem para vencer aquele outro. E a palavra fala que o cavaleiro julga e peleja com justiça. Havia muita injustiça nos tribunais aqui na terra. Mas com Cristo, agora, tudo vai ser feito com justiça. Aqui fala de olhos como de fogo, né? Fala de espada da sua boca. E isso corresponde à ira contra os desobedientes, conforme fala lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7 em diante. A palavra diadema, ela corresponde à coroa real. Então a palavra fala aqui de muitos diademas, né? Porque Cristo, ele é o Rei dos Reis, então são muitos diademas, muitas coroas, né? Porque Jesus é o Rei dos Reis. E também fala que tinha um nome escrito e que ninguém sabia senão ele mesmo. É que o nosso entendimento humano
é muito falho para nós podermos entender algo assim que somente o Filho de Deus pode entender. Somente Cristo pode entender o mistério do seu próprio ser. Passando para o versículo 13, a palavra fala assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, aqui está falando que está vestido de um manto tinto, salpicado de sangue. Lá em Isaías, no capítulo 63, no versículo 1 e 3, lá nos revela o motivo desse manto estar manchado, de estar tinto, de estar salpicado. Lá fala assim, Isaías 63, 1, 3. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Glória a Deus. Então a referência, ela deixa bem clara que o sangue que salpicou as roupas de Cristo, né, do conquistador, é o sangue do inimigo de Deus. Aqui no versículo 13, Cristo, ele é chamado de Verbo de Deus, ou seja, chamado de Palavra de Deus. É que Jesus é a própria voz de Deus, é aquele que revela Deus. Passando para o versículo 14, a palavra fala: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras e linho finíssimo, branco e puro. Então nós vemos aqui um exército celestial seguindo Jesus. Estão vestidos de linho puro, então demonstrando a pureza desses seguidores. Cristo aqui voltando com a igreja conforme está descrito no capítulo 17 de Apocalipse, onde fala que a vitória ela virá de Cristo e dos seus seguidores. Porém, não haverá uma luta. Cristo vai vencer através de sua palavra, conforme está escrito no próximo versículo, no versículo 15. O versículo 15 e o 16, se faz importante nós lermos juntos, fala assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é neste momento a grande parte do mundo está adorando a besta, o anticristo. E eles creem que o anticristo é o Todo-Poderoso e que tem toda a autoridade. E aqui o versículo, ele fala que da boca de Cristo, né, sai uma espada afiada. As palavras de julgamento de Cristo são tão penetrantes que parecem até uma espada. Cristo, ele vai ferir as nações, julgando as nações, conforme fala em Isaías. Isaías tinha profetizado a respeito de Cristo. Lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 4, a palavra fala assim: com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Nós podemos ver que Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não necessita de guerra para isso. É somente a palavra que vai destruir totalmente o inimigo. No versículo 17 e 18, fala de uma grande ceia do Senhor. E ali, então, vai se encerrar uma série de julgamentos e abre o caminho para o estabelecimento do reino de Cristo. Fala assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz:
falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequeno como grande. Então, nesses dois versículos, aqui está descrito um ato de carnificina, um ato de carnificina mais horrível que já existiu na história humana. Todos, o exército iníquo virá para a batalha, e então aqui será destruído pela palavra de Cristo. Não haverá ninguém para sepultar esses mortos, todos serão mortos. Deus ele tinha dado já uma profecia para Ezequiel. Lá em Ezequiel 39, versículo 17, a palavra fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande dos montes de Israel, e comereis carnes e beberei sangue. Misericórdia. O versículo 19 ao 21, que se faz importante ler todos eles, fala assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra os seus exércitos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. No versículo 19, então, João viu a besta, os reis da terra e os seus exércitos, todos reunidos, para fazer essa grande guerra contra Cristo, aquele que estava sentado sobre o cavalo branco, né, e os seus exércitos. Esse conflito é identificado como a batalha de Armagedon. É quando o anticristo, com seus exércitos, vão lutar contra o Cristo e seu exército. E o anticristo, então, será derrotado. Para nós, humanos, é difícil nós compreendermos uma luta dessa maneira. Um exército do mal, de pessoas carnais, humanas, querendo lutar contra Cristo e contra um exército espiritual. Como é que seria essa luta? Podemos imaginar os dois exércitos posicionados, um de frente ao outro. De um lado, a besta e os reis da terra, e do outro lado, o cavaleiro do cavalo branco, né, com o seu povo redimido. E de repente, a batalha tinha se acabado. Não houve luta. Em um segundo, o fim tinha chegado. Não havia necessidade de uma batalha, porque a vitória já tinha ocorrido lá na cruz. Jesus morre e no terceiro dia ele ressuscita, vencendo até mesmo a morte. Então ele venceu toda essa batalha naquela ocasião. No versículo 20, a besta e o falso profeta são claramente identificados como sendo aquelas duas bestas lá do capítulo 13. A carreira deles chega agora a um fim repentino. Depois de eles serem capturados, esses dois, então, eles foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Esse lago é identificado mais adiante quando estudaremos o capítulo 20, no versículo 14. Esses dois líderes, essas pessoas, a besta e o falso profeta, vimos então
no versículo 21, um fim terrível deles. Um fim para esses homens orgulhosos, poderosos, que se revoltaram contra Deus. Então, todos mortos, todos largados às aves de rapina, né, para se alimentarem, sem ter quem for sepultar eles. Misericórdia. Amados irmãos, amado ouvinte, nós chegamos ao final de mais um estudo bíblico, e no próximo estudo nós veremos a prisão de Satanás. Satanás será preso por 1000 anos e Cristo então reinará aqui na terra por esses 1000 anos. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez te agradecer por estar estudando junto e que você possa divulgar essa palavra de Deus às outras pessoas. Transmita essa mensagem para outras pessoas. Primeiramente, olhe a Bíblia, identifique os versículos que eu falei, os capítulos que eu falei. Estude a palavra de Deus. Não é o pastor que vai mostrar para você toda a verdade. Quem vai mostrar e revelar a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então é você com o Espírito Santo. Então leia a Bíblia, e para cada vez mais você possa ter esse discernimento de entendimento e poder levar essa palavra às outras pessoas. Vamos orar junto? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer esta oportunidade, Senhor Deus, de mais um estudo bíblico, Senhor Deus, com meus irmãos. Que essa palavra seja levada a todos os cantos, Senhor Deus, onde as pessoas muitas vezes nem podem, Senhor Deus, participar de uma igreja. Pai, abençoe a cada um que esteve estudando, a cada um que esteve ouvindo, dê sabedoria, inteligência, capacidade, o discernimento, que elas possam entender a Tua Santa Palavra e vivenciar conforme a Tua Santa Palavra. Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.